Nobre? Tudo certinho? Tá me ouvindo bem aí? Tá ótimo, ótimo. Por enquanto tá bom. O meu tá bem também? Tá bom. Pai do Senhor, meus irmãos que vão estar assistindo essa live, iniciaremos agora a lição de número 5, que será ministrada dia 31 de julho de 2022, com o tema Sutileza do Materialismo e do Ateísmo. O texto áureo diz assim: porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, a sua divindade, se estende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos, capítulo 1, seu verso 20. Verdade prática diz assim: tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. A leitura bíblica em classe se encontra em Romanos, seu capítulo 1, seu verso 18 ao 23, e diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seu discurso, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo ser sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Glória a Deus. Vamos estar lendo uma introdução. Depois disso, vamos iniciar ao primeiro tópico e os seus subtópicos. E comentando. Desde já agradeço a vida do Diácono Jonas. Deus abençoe sua vida, viu, meu nobre? Por estar conosco nesse projeto de levar subsídio para os professores, para um auxílio, né, de um enriquecimento de uma aula ali no domingo. A introdução, ela diz assim: nesta lição, vamos estudar o materialismo e o ateísmo. Pomos o materialismo e o ateísmo juntos porque são como as duas faces de uma mesma moeda. Conduzem-se por princípios e pressupostos semelhantes. Nas duas últimas décadas, vimos um despertar tanto do materialismo como do ateísmo. Na verdade, a expressão máxima de um tipo de materialismo militante, agressivo e inimigo da fé cristã tem se manifestado no neoateísmo. É uma sutileza do engano e um ardil de Satanás contra a Igreja de Cristo. Como cristão, precisamos estar pronto a dar razão ou explicação de nossa fé, mesmo para os que não acreditam ou desdenham dela. Isso inclui os materialistas e os ateístas. A palavra-chave dessa lição vai ser materialismo. O primeiro tópico ele vai trazer o tema de compreendendo o materialismo e o ateísmo. O primeiro subtema diz o materialismo. Amém, irmão Jonas? Irmão João Paulo, primeiramente quero agradecer a Deus por essa oportunidade, né, de estar participando com o irmão nesse comentário de mais uma aula, mais uma pré-aula, na verdade, do Papo Bíblia. E nessa feita iremos falar da lição de número 5, que será ministrada em algumas congregações dia 31 de julho, domingo próximo. Antes de comentar o primeiro tópico e o primeiro subtópico, irmão João Paulo, eu quero trazer aqui para alguns irmãos um rápido comentário, até mesmo no textuário da lição,
observando que o tema da lição é a sutileza do materialismo e do ateísmo. São essas correntes filosóficas aí que Satanás tem usado nesses últimos dias para agora, vamos dizer assim, de frente atacar a fé cristã, atacar a Bíblia e, por conseguinte, o nosso Deus. Ok? Observe que na capa da lição, quem tem a revista, tem um homem de olhos vendados e tateando, né? Tentando achar algo para assim se apoiar. Este é o homem que vive sem a luz do Evangelho. Aquele que não crê na luz do Evangelho, que é o próprio Cristo, né? Ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. E o próprio comentarista, o pastor Zé Gonçalves, ele diz que o Senhor Jesus é a expressão máxima de Deus. Ele é a expressão máxima de Deus. Por que eu quero fazer esses dois comentários de início? Porque no texto da lição diz assim, observe, porque as suas coisas invisíveis, ou seja, coisas espirituais, não deste mundo material, mas de um mundo espiritual, que é justamente aquilo que tanto o materialismo como o ateísmo negam, não aceitam, não concordam e assim trazem a sua certa questão de zombaria sobre a fé cristã que crê num mundo espiritual, um Deus que é essencialmente espírito. Observe que Paulo está deixando claro aqui, quando ele vai tratar sobre a questão do pecado, ele deixa bem claro que, no versículo 20, na leitura, continuando aqui, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, Paulo já está dizendo que esse é um Deus transcendente e é o autor da criação. Ou seja, esse cosmos, esse mundo que nós vivemos e habitamos, foi criado por esse Deus. E o que acontece? Veja o que diz a leitura. Tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, ou seja, a sua natureza divina, se entendem claramente, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, sem defesa, sem desculpa. O que Paulo está dizendo? Que Deus se faz conhecer. Então, para o materialista e para o ateísta, que, como diz o pastor Gonçalves, é duas faces de uma mesma moeda, vamos tratar aqui principalmente com o materialismo, que é a palavra-chave da nossa lição. Para o materialista, ele crê, nós vamos adentrar no tópico 1, mas já adiantando aqui, é uma corrente filosófica que afirma que a matéria é a única coisa que realmente existe no universo. Ok? Então, ele vai negar algo que você... Ou seja, a matéria é algo que pode sentir, se pode manipular, pode testar em laboratório. Para eles, isso é a única coisa que existe. E Deus é espírito. Deus ele é transcendente, ele é diferente e independente da criação, mas também é imanente. Ele é um Deus pessoal, ele está conosco. E esse Deus se faz conhecer tanto o seu poder quanto a sua natureza divina. Então, qual é o problema do materialismo e do ateísmo? Já de início, tomando por base aqui o texto áureo da lição. É que eles não querem crer em Deus. Não é que Deus não existe. Deus se faz conhecer, até mesmo pela sua criação. Você, professor, que vai se preparar para dar essa aula, busque entender um pouco mais sobre design inteligente e você vai ver com argumentos científicos que o mundo ao qual nós vivemos, o universo, as galáxias, eles estão de forma inteligentemente posta, cada um no seu lugar. Alguém fez. Okay? Então, Deus, na sua criação, ele se faz conhecer a sua natureza divina e o seu eterno poder. Qual é o problema? É que o homem em si, que está manchado pelo pecado, não quer dar crédito na existência desse Deus. E qual que é o valor para nós aprendermos nesse trimestre de um tema como esse, tão atual como esse? É que a gente tem que conhecer o que é falso, como diz o pastor Ciro, para valorizar o verdadeiro. Então, veja, Deus se faz conhecer
claramente. Não haverá desculpa. Essa expressão inexcusável é para que as pessoas fiquem sem defesa ou desculpa naquilo que não pode ser defendido. Ou seja, eles não poderão se defender quando Deus cobrar em juízo a sua incredulidade. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Por quê? É clara esta revelação de Deus. Este é um ponto que eu queria abordar. Outro sim, é a questão de quando Paulo diz assim, se entende a sua divindade, o seu eterno poder, aliás, como também a sua divindade, se entendem. É a expressão que significa ver com os olhos, mas também ver com a mente, perceber, entender, compreender. É isso que Paulo está dizendo. Deus se faz conhecer, Deus se faz entender, Deus se faz compreender pela sua criação, pela obra criada. Agora, o homem que decide em crer ou não. O fato do homem não crer em Deus não prova a sua inexistência. Pelo contrário, prova que este homem está ainda manchado pela queda, que é um dos tópicos que serão tratados, que é uma das raízes do ateísmo e do materialismo. O pecado cega o homem. Se ele não der oportunidade para que a luz de Cristo traga sobre ele uma iluminação para que ele veja esse Deus, ele vai continuar dizendo que Deus não existe. Outro ponto, irmão João Paulo, se você me permite, é a leitura bíblica em classe. Como eu disse nas últimas aulas que pude comentar com o irmão João Paulo, e demais pastores que participaram conosco, as leituras bíblicas em classe, ela não pode ser abandonada. Os irmãos têm que se ater a elas. Por exemplo, na segunda-feira, a leitura deveria ser feita em Hebreus capítulo 1, versículo 1, onde Deus, aliás, se deu a conhecer ao mundo. Podemos ler esse texto aqui, irmão João Paulo? Ainda de forma introdutória, veja o que diz aqui o texto de Hebreus capítulo 1, versículo 1. Hebreus. Diz assim a palavra do Senhor. Eu estou com uma Bíblia de estudo aqui. Eu gosto muito dela, então tem página de estudo até. Vamos lá. Diz assim: havendo Deus. Aqui é um verbo de existência, né? Então Deus fez algo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então, observe que é impossível, por mais ateu que a pessoa seja, por mais materialista que seja, negar a existência desse Jesus. Jesus, que é a máxima expressão, como diz o pastor Gonçalves, do Deus que se revelou no passado de várias maneiras. O Jesus histórico, ele é real. Se debate sobre ele aí nos seminários, nas faculdades, nas universidades. E esse Jesus, nós cremos no Jesus da Bíblia, o que veio, que encarnou, o verbo que se fez carne, que há 2.000 anos atrás, e trouxe essa máxima expressão de Deus para o homem. O Deus que falou no passado pelos profetas e de várias maneiras, falou agora pelo Senhor Jesus. Veja a importância aqui das leituras bíblicas em classe. Eu queria poder ler todas, mas não vou poder. O texto de Gênesis falaremos mais à frente e as demais leituras os irmãos podem estar acompanhando, principalmente os professores. Não deixem de mão essa leitura. Também a leitura bíblica em classe, Romanos capítulo 1, do 18 ao 23, tem pontos aqui importantíssimos para fundamentarmos a nossa lição. Por exemplo, algumas palavras-chave aqui. Versículo 18 diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça. O pastor Gonçalves tratará aqui no tópico 2 sobre as raízes do materialismo e do ateísmo. E uma das raízes é a consequência do pecado. E veja o que Paulo está dizendo, que a ira de Deus, desse Deus único e verdadeiro, ela vai cair sobre o pecado.
sobre a impiedade e a injustiça de quem? Dos homens. Esses homens que, no pecado, não querem reconhecer a existência desse Deus que se faz conhecer. Veja a importância da leitura bíblica em classe. Veja o que diz ainda. Que detém a verdade. Você tem que marcar essas palavras. Em injustiça. Isso mostra que deliberadamente um homem não quer crer. Ele decide não crer. Ok? Em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, olha a importância desse versículo 19, diácono João Paulo. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. É Deus quem quer. Quando o homem peca, quem vai até o homem é Deus. Deus sempre vai até o homem para salvar. Então também é Deus que se revela ao homem, principalmente pela sua criação, revelação geral, mas também a sua palavra, que é esta revelação especial para o homem. Dele se manifesta, porque Deus lo manifestou. Então é Deus que sempre revela-se ao homem. Agora, a palavra aqui, no versículo 19, manifesta, e também do versículo 19, na parte final, manifestou, elas são quase que sinônimas, né? Significa, no idioma grego, reconhecido claramente. A expressão manifesta no grego é reconhecido claramente. Ou seja, você consegue identificar que é Deus. E a expressão manifestou é tornar manifesto, visível, ao ponto de você conhecer aquele que está se revelando. Paulo está dizendo, não tem desculpa, Deus se manifesta de forma clara para que todos possam conhecer como o único Deus verdadeiro. Agora, a iniquidade, a injustiça, o pecado em si faz com que essa raiz do ateísmo e do materialismo seja colocada no coração do homem que quer viver a parte do Deus verdadeiro. Porque nós iremos aprender que existe o ateísmo filosófico, como conceito filosófico, e o prático, né? Que são pessoas que vivem em pecado deliberadamente, de forma que vivem tem um proceder e um modo de vida como se Deus não existisse. Muitos até, não, Deus existe, mas o modo de vida dele, a forma como ele procede, é como se Deus não existisse. Tal pessoa vive um ateísmo prático. Tinha muitas outras coisas para falar, mas vamos entrar aqui na introdução para que a gente não seja muito delongado nas palavras. Na introdução, o pastor Gonçalves deixa claro que tanto o materialismo como o ateísmo pode ser entendido como duas faces de uma mesma moeda. Agora, eu acho interessante, irmão João Paulo, a parte que você leu, que diz assim, ainda na introdução, como cristãos, precisamos estar prontos a dar razão ou explicação de nossa fé, mesmo para os que não acreditam ou desdenham dela. Então, temos que estar aptos, não somente prontos, mas aptos para defender aquilo que nós temos. É um conselho bíblico e apostólico por cima. O próprio apóstolo Pedro que traz essa ideia de defesa. Judas também, né, irmão Paulo? Ele vai falar que nós temos que defender, lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Portanto, nós temos que saber responder. Os jovens que irão participar dessas aulas são muito perseguidos nas universidades, nas faculdades, na escola, no ensino fundamental, médio. Eles são perseguidos. E muitos fazem zombaria da sua fé. Mas tenha uma resposta firme, bíblica e também racional, né? E também nós iremos aprender aqui nesses pontos. Agora, uma coisa que eu quero falar para os irmãos é que a base que sustenta tanto o materialismo quanto o ateísmo é o marxismo. Os irmãos da universidade estão mais familiarizados com este termo, que é daquele filósofo alemão, se não me falha a memória, o Karl Marx, que cria a ideia do comunismo, dentre outras coisas. Por que a base do materialismo moderno e também do neoateísmo, tudo que nós estamos vendo no dia de hoje, é o marxismo? Veja o que disse Karl Marx. Escolhi aqui duas frases que são atribuídas a ele.
João Paulo, ele diz assim, abro aspas para Karl Marx: a religião é o ópio do povo. Ele buscava fazer do Estado, vamos dizer aqui, uma monarquia, entre aspas, né? Trazer o governo apenas do Estado. O Estado deteria tudo, até mesmo um dos pontos que ele defende em um dos seus livros é até a abolição da herança. Ou seja, quem tivesse herança para passar para os filhos, essa herança passaria para o Estado. Ele defende coisa como esse tipo aqui. Mas veja, ele diz que a religião é o ópio. O ópio é uma mistura, é uma droga natural, contém morfina, codeína e heroína. O que quer dizer com isso? É que a religião anestesia as pessoas, ao ponto de, vamos dizer, um cristão, uma pessoa que está em Cristo verdadeiramente, ele serve a Deus na pobreza ou na riqueza. Então, tanto faz ele ter muito ou ter pouco, ter saúde ou não ter saúde. O que importa é servir a Jesus. O que importa é estar nos pés do Senhor. E isso não cabia na mente desse homem. Então, ele dizia que as pessoas ficavam adormecidas ou drogadas, vamos pôr aqui de uma forma mais rígida, quando ele diz que a religião é o ópio do povo. Mas ele não disse apenas isso. Ele diz também o seguinte: o primeiro requisito da felicidade dos povos é a abolição da religião. Abolir é fazer a extinção total. Veja que ele está dizendo que tinha que totalmente trazer a extinção da religião para que houvesse felicidade entre os povos. Olha aí a base do materialismo e do ateísmo. Aí nós entramos aqui no primeiro ponto. Quer fazer algum comentário, Rômulo? Eu vou continuar. Ok. O primeiro tópico fala compreendendo o materialismo e o ateísmo. O primeiro subtópico, o materialismo. Como eu disse aos irmãos, é aquilo que é uma doutrina filosófica que afirma que a matéria é a única coisa que realmente existe no universo. Portanto, eles negam, assim, a crença naquilo que é espiritual e transcendente, ou seja, no próprio Deus. Portanto, também implicando no ateísmo, né, que não crê na existência de Deus. Mas aqui, seguindo o que o nosso irmão pastor José Gonçalves escreveu, ele diz o seguinte: o materialismo é a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe, como eu já vos disse. Nesse aspecto, ela nega. Então, não tem como você ser um cristão materialista. Porque o materialismo, ele nega a realidade do mundo espiritual. Uma vez que a vida espiritual está fora do mundo material. Ok? Então, o materialismo é isso. Essa doutrina filosófica. Inclusive, o pastor Gonçalves trata como um conceito filosófico. Né? Conceito filosófico. E o que seria um conceito filosófico? O conceito filosófico ele consiste no estudo de problemas fundamentais relacionados ao conhecimento, à lógica, à existência, à verdade e também aos valores morais. Tudo isso através de coisas que eu posso ver, tocar, sentir, gostar, envolvendo assim a matéria, ok? Isso é o materialismo. Então você não tem como você atribuir o cristianismo ao materialismo, uma vez que o próprio materialismo ele exclui este mundo espiritual. Então esse é o primeiro ponto. Os irmãos podem estar aqui tomando por base, como eu já trouxe para vocês, a leitura bíblica em classe, que vai mostrar essa questão do homem que quer viver uma vida totalmente desregrada aquém de Deus, longe de Deus. Isso aqui também é o materialismo. Podemos passar para o próximo subtópico, João Paulo, sobre o ateísmo? Já vamos entrar, só quero comentar a respeito do que você falou. Referente sobre o ateísmo, né, que ele nega a existência de Deus.
por não ter como provar através da ciência, né? Eles acreditam que por não conseguir colocar em uma bancada de ciência e fazer uma experiência com Deus, por isso não seja uma verdade. Na leitura bíblica em classe mesmo, Romano 1:23, 1:21 vai dizer: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Então, nós vemos aqui o homem, né, que é ateísta, ele tenta, de qualquer maneira, excluir Deus da criação. Mas olha o que Salmo vai dizer, os professores que vão estar ministrando para agregar a aula dele, Salmo 8, seu versículo 1 e 3. O Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparastes. Então nós vemos que a própria criação, ela automaticamente ela declara a Deus. Referente mesmo até as ondas do mar, que a Bíblia fala que Deus ele pôs limite no mar, ele até um certo ponto ele parar. Então, se tudo nós olharmos para a criação, a natureza e a sua lógica, né, que nem você citou referente à ciência... Design inteligente. Não entendi. Design inteligente. Design inteligente, que eles tentam mostrar que a criação ela tem uma lógica, que toda a natureza ela parte para algo que foi planejado, não foi algo do acaso. Referente mesmo a uma coisa que é simples, e um dia que falaram para mim, eu fui tirar a prova, se você pegar qualquer tipo de um girassol, e você medir pétalas por pétala do girassol, todas as pétalas têm a mesma medida. Como que uma coisa que foi feita por um acaso pode ter a perfeição em cada detalhe? Quando você observa as pétalas ali, nenhuma maior, nenhuma menor, tudo na sua sincronia. Então nós começamos a observar que a criação ela tem uma razão, ela tem um propósito. Outra coisa que eu quero falar antes de nós passar para a próxima é referente que nós falamos aqui da introdução, né? Que como cristão precisamos estar pronto a dar razão e explicação de nossa fé. Me lembrou muito, não sei, eu acredito que você deve ter assistido aquele filme, Deus Não Está Morto, que fala o primeiro, o rapaz da faculdade, que é baseado em histórias reais, que ele foi confrontado na faculdade a respeito de um professor que é ateu, que ele sofreu ali uma experiência com Deus quando era menino, que a sua mãe faleceu e por isso ele se zangou com Deus. E por isso ele queria raptar a mente dos jovens ali. Eu achei interessante a necessidade de jovens que estão na faculdade, de irmãos que estão ingressando ao ensino superior, estar o quê? Preparado para dar o quê? Uma explicação, uma razão para aqueles, tanto para aqueles que crêem e tanto para aqueles que não acreditam a respeito de Cristo. Ter uma base, né? Isso me faz lembrar sobre a matéria que ensina muito isso, que é a apologética, né? Ela vai auxiliar muito na parte da defesa da fé, mas poder combater esses ensinos que nem a lição mesmo está dizendo, a sutileza desse ensino que tem infiltrado na faculdade, nas escolas que nós já aprendemos desde da primeira série, referente ao criação, evolucionismo. A evolução, né? O evolucionismo, ali referente ali ao Big Bang, a teoria de Darwin, ali por diante, tentando a todo momento excluir Deus da criação. Mas quando nós olhamos a sua complexidade e a sua projeção, não tem outra explicação a não ser dizer que alguém criou e alguém planejou esse mundo a qual nós pertencemos. E de 2 Timóteo 2,15 nós usa muito também na teologia, eu quero ler referente à defesa, né? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, vai dizer assim, ó. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus.
ao século a qual nós vivemos, é necessário manejar bem a palavra de Deus. É necessário estar preparado para qualquer tipo de ataque que pode seguir no emprego, na faculdade, na escola, principalmente isso que nós vamos abordar hoje, que é referente ao ateísmo e o materialismo que tem infiltrado cada vez mais em nosso meio. Amém, irmão? Agora nós já vamos para o ateísmo. Quer comentar alguma coisa? Só para dar um tempo aqui, a questão ainda falando sobre materialismo, para a gente entrar no subtópico 2, o ateísmo. Eu quero ler com os irmãos, os professores que forem assistir posteriormente, anotem aí. Efésios capítulo 1, versículo 3. Já que o materialismo não crê em um mundo espiritual transcendente, o que diz a Bíblia sobre isso? Efésios 1, 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então há uma bênção, há um grande galardão, há uma grande vitória para aqueles que estão em Jesus. E Paulo diz que esta bênção não é especificamente no âmbito material da matéria. Ele deixa claro, Deus, o Pai, ele fez isso, nos abençoando em Cristo, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, nós rejeitamos o materialismo porque ele não crê na existência deste mundo espiritual, transcendente, imaterial. O mundo ao qual Deus habita, pois ele é essencialmente espírito, portanto, rejeitamos o materialismo. Agora, falando um pouco sobre o segundo subtópico, irmão João, você quer iniciar o comentário ou posso dar continuidade? O segundo tópico, amém. Referente ao ateísmo aqui, pode começar, Alex. Ok. O ateísmo é uma derivação lógica do materialismo, né? Então, eles, como diz o pastor Gonçalves, repito, são duas faces de uma mesma moeda. O materialismo, enquanto o materialismo ele diz que só existe o que é material e nega o espiritual, o ateísmo é a doutrina que rejeita abertamente a existência de Deus, que é espírito, conforme João capítulo 4, versículo 24. Então, eles rejeitam a crença em Deus. Então, para eles, não há esse Deus transcendente, imanente, que vive em um mundo espiritual, um céu preparado para ele, e que governa do seu trono a terra. Muito menos, como diz o pastor Gonçalves aqui, eles creem nesse Deus pessoal. Eles já não creem num Deus como criador do mundo e todas as coisas, muito menos em um Deus emanente, um Deus pessoal, um Deus que participa com a sua criação. É o que diz aqui, já de início, quando ele fala assim, de uma forma bem simples, o ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus, sobretudo a de um Deus pessoal, conforme revelado na Bíblia. Esse texto de Gênesis capítulo 12, eu quero ler aqui com os irmãos e eu aconselho que façam isso também na sala de aula, para mostrar aqui algo interessante. Veja, Gênesis capítulo de número 12. Texto escolhido pelo comentarista, pastor José Gonçalves, que diz assim, é muito conhecido, mas eu quero ler na Bíblia. Capítulo 12, versículo 1 de Gênesis até o 3. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem,
e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas eu quero chamar a atenção aqui da expressão site. E disse o Senhor a Abraão, sai-te da tua terra. Essa expressão no hebraico, ela significa sair para si mesmo, sair para ti, sai para ti mesmo, sai para o teu bem. É a expressão lerá, sai para ti. Deus está dizendo para Abraão, para o bem dele, que ele deveria sair deste lugar e ele iria para um lugar que ainda seria mostrado por Deus. Isso nos ensina que Deus estaria com Abraão em toda a jornada, porque ele diz assim, para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, eu estarei contigo, andarei contigo, e quando você chegar, eu direi, Abraão, é este lugar que eu vou te dar. Então é um Deus que andou com Abraão. Abraão, aonde ia, levantava o altar. Deus estava com ele. Deus fazia aliança. Deus fazia concerto com Abraão. E Deus recebia os sacrifícios de Abraão. Fazia Deus a aliança com Abraão. Um Deus pessoal. Ele estava com Abraão em todos os momentos. Isso não cabe na mente de um ateu. Inclusive, tem um ateu muito famoso, agora me foge a memória o nome dele, não o que está em evidência agora, é um outro, que ele diz que se ele tivesse... na verdade, ele diz que os discípulos tiveram não visões projetadas pela sua mente acerca de Cristo, não foi tipo um sonho, ele não acredita que foi real. Mas se ele disse assim no debate, se o Senhor Jesus aparecesse para mim e falasse comigo, eu sou verdadeiro, eu sou real, eu creria. Aí o debatedor falou, mas para você, os discípulos tiveram visões que foram projetadas pela sua mente. Então você diria, não, isso é coisa da minha cabeça, esse Jesus que veio aparecer para mim é coisa da minha cabeça. Então eles não creem nesse Deus que Deus exista e muito menos que seja um Deus pessoal, que converse com a sua criação, que ande com a sua criação, que tenha pactos, aliança com a sua criação. O ateísmo rejeita isso. Mas o fato é que Deus, ele é um Deus pessoal. Quando ele vai falar com Moisés aqui, já em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, também é um texto muito conhecido, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós. A expressão aqui significa eu fui, eu sou, eu serei o que você precisar. Deus está dizendo para Moisés, vai até o meu povo e diga a ele que eu serei o que eles necessitar que eu seja. Isso mostra um Deus pessoal que está com o seu povo para atender às suas necessidades. Se o povo tivesse sede, Deus mandaria água. Se o povo tivesse fome, Deus enviaria o alimento. Se o povo estivesse enfermo, Deus sararia as suas enfermidades. Um Deus que está presente, um Deus que está com a sua criação. Ou seja, Deus é um Deus de ação. Eu serei o que meu povo precisar. Deus é um Deus pessoal. Queiram os ateus ou não. Agora, concernente a crer, agora vamos lá para a questão de ter que responder a razão da nossa fé. Nós temos que responder, mas não temos a obrigação de provar a existência de Deus. Até porque a ciência, que é onde os ateus, os materialistas se apegam, não pode provar a inexistência de Deus. Eles não podem dizer, Deus não existe, eu vou fazer um teste no laboratório e vou mostrar para vocês que Deus não existe. Não tem condições. Okay? A ciência mais apoia o que a Bíblia diz acerca de Deus do que contra esse Deus que é relatado na Bíblia. Mas veja aqui o que diz Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. A condição é essa, irmão João Paulo. Creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, a condição para aqueles que se aproximam de Deus é apenas crer. Ok? Nós temos aí no livro de João aquele dualismo, né? Crença e a descrença, a fé e a descrença. Jesus mostra claramente na sua palavra do seu evangelho que a salvação é para aqueles que creem, ok? Então eu não tenho a obrigação de provar a existência de Deus. Eu tenho que crer.
que ele existe e que ele vai um dia me dar uma grande vitória. Agora, ainda para finalizar aqui, João capítulo 20, versículo 31, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo menção de João, a qual citei agora há pouco. Este Evangelho que teve um propósito ao ser escrito. Que propósito foi esse, irmão Jonas? É esse aqui que eu vou ler agora. João capítulo 20, versículo de número 31, que diz o seguinte: estes, porém, foram escritos para que creiais, mais uma vez a expressão, tá vendo? Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, minha fé só vai agradar a Deus se eu pôr ela em prática, em ação, crendo em Deus. E para que eu alcance salvação, eu tenho que crer em Jesus e em seu nome terei vida. Então, o ateísmo também é refutado e rejeitado pela palavra de Deus, que é aquilo que nos move. E ainda para finalizar esse tópico, o pastor diz o seguinte, que Jesus, ele comenta na sua lição bíblica, no seu comentário da lição, ele comenta que Jesus, nesse subtópico 2, é a máxima expressão de Deus. E se você, irmão João Paulo, abrir a Bíblia comigo, os demais professores, em João capítulo 1, versículo 1, aquele texto muito conhecido, queria poder ter tempo para explanar ele e fazer uma exegese, mas eu não vou ter, vou só passar por cima. Mas veja o que diz aqui. No princípio, a maioria dos teólogos, né, ele vai fazer uma relação de João 1, capítulo 1, versículo 1, a Gênesis, né? O irmão João Paulo conhece bem, professor de teologia, ao capítulo 1, versículo 1, onde está lá escrito que no princípio criou Deus, o verbo bará, que é criado nada, os céus e a terra. E aqui João está dizendo, no princípio, mas esse princípio aqui não é o princípio quando Deus começa a criar. Não demanda tempo, mas qualidade aqui. João está dizendo que esse Jesus que no capítulo 20, versículo 31, o povo tem que crer para que tenha salvação, está com Deus na eternidade. Antes de que qualquer coisa fosse criada, haja vista que Deus não é um ser criado, Deus ele é. Antes de Deus criar qualquer outra coisa, o Logos já era Deus. O Logos já era Deus. Então, Jesus, sendo essa expressão máxima desse Deus verdadeiro, criador dos céus e da terra e do ser humano, João vai dizer o seguinte, versículo 14 do capítulo 1. E o verbo se fez carne. E o verbo se fez carne. Há um teólogo, não me lembro se foi Marshall agora, me falha a memória, que diz o seguinte, Jesus, sendo Deus, passou a ser aquilo que não era, ou seja, carne, pois ele era espírito, sem deixar de ser o que ele é, que é Deus. Então, Jesus é essa expressão máxima de Deus. Não estou falando da expressão máxima do Pai, porque nós temos na Trindade o único Deus subsistente em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu estou dizendo que o máximo da divindade do próprio Deus, do Deus em si, Jesus é Deus. Se revela nele, no homem que encarnou, no Logos encarnado. Quando ele diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como é a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cristo encarna. Deus agora está se revelando mais uma vez ao homem, como a gente leu antes, Hebreus 1, se revelou pelos profetas de várias formas, agora Deus está se revelando através de quem? Do Filho, do Senhor Jesus. Aí no versículo 14, para finalizar ainda a questão do ateu que não crê em Deus, e nós já esboçamos que temos que crer para sermos salvos. Também esboçamos que os homens não creem porque não querem deixar a sua vida de iniquidade, de injustiça, e vivem de forma como se Deus não existisse. João capítulo 14 diz assim,
Vamos ler o versículo 7 e 8. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora conheceis e tendes visto. E disse Filipe, mostra-nos o Pai que nos basta. Disse-lhe Jesus, eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Aqui é uma atribuição a esta divindade. Essa divindade que pertence ao Pai, que pertence ao Espírito Santo, que pertence ao Senhor. Uma única divindade. Plenamente no Pai, plenamente no Filho, plenamente no Espírito Santo. Então, quem vê Jesus, vê a expressão máxima de Deus. Que Deus, que criou todas as coisas. É por isso que João vai dizer que sem o Logos, veja o que diz aqui rapidinho, irmão João Paulo, não sei como é que está o nosso tempo aí. Acho que estou um pouco agitado porque eu não dormi quase nada hoje. Mas veja, versículo 2, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, aquele Deus que criou todas as coisas, lá em Gênesis capítulo 1, a seguir, no versículo 1 a seguir, é este Deus encarnado, Jesus, a expressão máxima, revelada ao homem. Amém, irmão João Paulo? Então, nós refutamos o ateísmo. E só lembrando, o fato de negar a existência de Deus, nega-se também uma vida baseada na ética e na moral que é transmitida por esse Deus que é um ser moral, espiritual e moral. Ok? Depois tinha o Salmo 53, 1 e 2. Se o irmão quiser ler, vai falar quem é esse ateu. Por que ele decide ser ateu? Os Salmos de número 53. É isso mesmo? Deixa eu ver se eu fiz a minha anotação certa. Diz assim: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Veja que é uma escolha. Deus olhou desde o céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. O que o salmista está dizendo nessa linguagem poética? Deus, ele existe. Ele está em seu alto, sublime trono, mas ele está vendo o que acontece na terra. Então, o homem que quer viver na impiedade, na iniquidade, no seu coração diz, Deus não existe. Olha que interessante. Mas Deus continua a buscar o homem para que ele creia que Deus existe e busque a ele. Amém, irmão Paulo? Então, Jesus é a materialização de Deus, né? Filipenses vai falar muito bem sobre isso. Filipenses 2, seu versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Achado na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome. A parte do ateísmo me lembra muito o Tomé, Jonas. Tomé, ele precisou tocar na matéria, né, para poder ali crer que Jesus ressuscitou. Infelizmente, é o que está acontecendo com a sociedade hoje, né? Tocar na matéria. E a Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que crê sem precisar ver, sem precisar tocar. Então, nós vemos essa necessidade do ser humano de querer poupar aquilo que é impalpável, né? Que a fé é crer, é acreditar, é confiar que existe um Deus controlando tudo, que está no controle de tudo. Então, nós vemos isso. Então, o ateísmo ele é algo que, infelizmente, tem se multiplicado nesse século com o qual nós vivemos. Nós vemos constantemente jovens, principalmente, declarando ser ateu, simplesmente por não conseguir tocar, poupar, ou próprio falar que Jesus não apareceu ainda para ele, mas que nem você falou que
Deus, ele naquele grande dia, ninguém será o que declarado inocente diante de Deus. Porque Deus já declarou ali a tua glória através da criação, através do mundo a qual nós vivemos. Quando você começa a entender ali a razão do mundo, a razão do universo, a razão do mar, a razão do céu, não tem outro jeito de você declarar que existe alguém superior a todos os homens. Então a Bíblia mesmo vai declarar, né, que os céus manifestam a glória de Deus. Amém? Amém. Então nós aprendemos aí, irmão João, o Diácono Jonas falando referente ao ateísmo. Nós já vamos para o segundo tópico, porque nosso tempo voa, que fala a raiz do materialismo e o ateísmo, que é, primeiro subtópico, vai dizer a consequência do pecado. Amém, irmão Jonas? Amém. Só um adendo rapidinho. Outros pressupostos acerca do ateísmo. Eles rejeitam a crença em Deus, em Jesus, no pecado, na fé, na salvação, na vida eterna, no inferno e no juízo final. O ateu também não crê nisso. Eles são uma elite, né? Eles são uma elite filosófica. E o que Paulo diz sobre eles? Em Romanos 1:22, a leitura bíblica em classe. Veja só. Dizendo-se sábios. O filósofo, ele busca o conhecimento, né? Busca aprender, ter conhecimento sobre todas as coisas através da curiosidade, questionamento sobre o mundo, fundamentos da realidade, etc. Esse é o filósofo. Paulo diz, dizendo-se sábios. Não estou dizendo que o filósofo é mau. Estou dizendo que o ateísmo é mau. Ok? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos por conta da rejeição da verdade que é o nosso Deus. Esse primeiro ponto, irmão João Paulo, ele é interessante porque o pastor e comentarista José Gonçalves, ele vai dizer que a primeira questão de raiz do materialismo e do ateísmo é o pecado. Como eu disse antes, o homem, Deus se revela de forma clara, né? Não tem como você negar a revelação de Deus, sua existência, mas o homem, por conta do pecado, rejeita essa revelação divina. O Salmo de número 14, versículo 1, também vai dizer a mesma coisa que eu li agora há pouco, do versículo 53, mas veja o que o salmista aborda aqui também. 14, versículo de 1, verso 1, aliás, é Salmo, né? Salmo 14, verso 1. Disseram os nécios no seu coração. É no coração. Aqui nós sabemos que o conceito hebraico para coração é a nossa capacidade de decidir, volitiva. Aonde eu sinto, aonde eu decido, aonde eu escolho, aonde eu penso, aonde eu raciocínio. É nesse lugar que você conhece a revelação desse Deus, mas deseja não aceitar esse Deus que se revela claramente. É por isso que eles são chamados de tem falta de entendimento, de nécio. Outras traduções de louco, né? Mas veja, diz o nécio, não, Deus, tem se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Então, o pecado é esta raiz. Ele vai levar o homem a buscar apenas a matéria e a rejeitar esse Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Observe o que diz aqui os Salmos de número 4. Aliás, Gênesis capítulo 4. E vou resumir rapidinho esse comentário aqui para nós podermos comentar toda a lição. Gênesis capítulo 4. A partir do versículo 16, irmão Paulo. Os demais professores e alunos também que estiverem acompanhando esta aula posteriormente. Diz assim, a partir do versículo 16, Gênesis 4, 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Veja, Caim peca, matando a seu irmão, e se afasta de Deus. Ok? Porque enquanto eles saíram do jardim, estavam diante da face do Senhor. Estando diante da face do Senhor, apresentavam sacrifícios,
ainda tinha essa relação com Deus. Ok? Mas o que Caim faz após o seu pecado? Ele sai de diante da face do Senhor e vai habitar numa cidade da terra de Nod, que tem o seu significado em hebraico de exílio. E o que acontece? Lá, Caim tem relação, conhecer aqui é ter relação sexual com a sua esposa, que provavelmente é uma irmã, pela qual ele já saiu com ela de diante da face do Senhor e diante da face dos seus pais. Versículo 17. Conheceu Caim, a sua mulher, teve relação com ela, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho, Enoque. Ou seja, começa agora a geração de Caim a crescer. Tem até construção. Observe ainda. Versículo 18. E a Enoque nasceu em Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. Alguns teólogos dizem que o nome Meujael significa Deus não existe. Deus não existe. Mas, a bem da verdade, Meujael significa ferido por Deus. Se você pegar um dicionário de nome hebraico, vai ser ferido por Deus. Ou destruído por Deus, ferido por Deus. Meujael significa isso. Mas aqui, continuando, você vai ver Lameque vivendo uma vida sem leis, tendo já a poligamia, tendo 2 mulheres, a descendência deles crescendo no materialismo, fazendeiro, né, cuidando de gado, cuidando de metalurgia, sendo músico. Ou seja, após o pecado, essa geração foi crescendo, progredindo e cada vez mais se afastando de Deus, chegando ao ponto de restar para eles apenas o dilúvio. Então, a queda aqui é o pecado. Queda com Q maiúsculo vai falar sobre o pecado original de Adão. E também, consequentemente, vem Caim pecando, vem os seus descendentes pecando, e cada vez mais você vai ver aqui, não vai encontrar aqui relação com Deus. A partir de 7, você vai ver o nome de Deus sendo invocado. Mas antes disso, essa geração de Caim não tem relação com Deus. É por isso que o escritor está dizendo que a primeira raiz tratar aqui do ateísmo e do materialismo é o pecado, porque quando você peca, você abandona esse Deus que é espiritual, passa a viver o material apenas e vivendo de forma, como eu disse antes na introdução, vivendo de forma como se Deus não existisse. Ok? Deus existe, mas tem pessoas que no seu proceder vivem como se Deus não existisse. Mas haverá juízo sobre tais pessoas. E para finalizar, o texto aqui de Efésios 4, 18, deixa eu ver se é isso. Efésios, capítulo 4. Efésios. Vamos ler a partir do versículo 17. Efésios 4, 17 e 18. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. O que acontece com eles? Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Aonde os pecadores que vivem sem Deus decidem dizer que Deus não existe? É no seu coração. É aonde há, não é esse órgão aqui, é aonde há a sua capacidade de sentir, de decidir, de pensar, de entender. Eles decidem que Deus não existe por causa dos seus pecados, não porque Deus é um ser inexistente. Amém, meu irmão? Quero deixar só alguns versículos aqui rápido, né? Já parti já para o tópico 3, porque esse tópico 2, o seu subtópico 1 e 2, ele é continuidade. Isaías 59, versículo 2, vai dizer assim: mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça.
O pecado, ele mudou o relacionamento entre o homem e Deus. Que nem você citou, o relacionamento, somente a parte ali dos descendentes de Caim, você vê o homem se distanciando cada vez mais de Deus. Porque nós vamos observar que o pecado ele mudou a originalidade da criação, né? Até os animais, a Bíblia vai escrever que eles sentiram. Paulo mesmo ele vai falar muito ali na sua carta aos Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então você vai ver ali uma distância, né? Uma lacuna entre o homem e Deus. É totalmente diferente do relacionamento entre Adão e Deus no Éden. Você vê quando o relacionamento entre Adão e Deus no Éden é algo pessoal, é algo íntimo, algo que nós queremos, que eu falo, os ateus querem hoje. Aquele atardecer, o próprio Deus chegar, ô Jonas, como é que você está? Tudo bem? Como é que está o Éden ali? Então é esse relacionamento que, infelizmente, os ateus, eles querem ter. Mas eu acho interessante da parte dos ateus e a rejeição, né, através do pecado de distanciamento, que eles querem que provem a existência de Deus, mas muitas das coisas que eles acreditam do universo não é provável, porque nenhum homem sequer foi ter lá. Mas o pecado, eu queria entender, que acho que está em Eclesiastes, deixa eu ver, acho que é Eclesiastes, deixa eu ver o que tinha anotado aqui. 7:29, né? 7:29, isso. Vede isso, tão somente achei que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Então você vai ver ali o homem, ele buscando tanta coisa e rejeitando aquilo que é o mais necessário. Uma coisa que o ateu ele tem que entender: se não existe Deus, não existe o ateísmo. O ateísmo só existe porque Deus existe. Se não existisse Deus, não tinha por que existir ateu. Então, até para o ateu existir, tem que ter Deus. Então, nós vamos observar que o crer e não crer Deus através do pecado, que o pecado ele alienou o homem, ele cegou o homem na realidade, né? E somente Cristo consegue trazer a visão, que até que você citou no início ali, que o homem no pecado, ele vive cego, né? Tanto que o Salmo 119, versículo 105, vai dizer: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. O homem só consegue entender e ver Deus através da palavra, através das escamas caindo dos teus olhos, como aconteceu com Paulo. Paulo, a Bíblia vai descrever que caiu as escamas dos olhos de Paulo, e você vai ver uma conversão verdadeira, ele sendo libertado do pecado, ele trazendo ali, tirando ele a alienação, né? Libertando ele ali do pecado. Já vamos para o tópico 3, que vai dizer pressupostos das doutrinas do materialismo e ateísmo. Jonas, eu vou ler já os temas, mas já comenta. O primeiro subtema vai dizer a negação da existência de Deus, e o segundo subtema vai dizer negação de que o homem é um ser singular. Maravilha. Os ateus, eles gostam muito de dizer que eles têm provas científicas, né? Que, na verdade, eles se fazem assim, você percebe que é o próprio... a hipocrisia deles, né? Dizerem isso, que só acreditam no que a ciência comprova. Porque, como você bem disse, tem coisas que não é comprovado cientificamente e eles acreditam e eles creem. Eu lembro de um debate... Uma delas é a doutrina, a teoria da evolução. Ela não é comprovada, ela é uma teoria. Sim, verdade, realmente. Aí a questão do debate, está lá um pastor evangélico e um ateu bem conhecido aí na mídia, e você observa como aquele filme que você citou, irmão João Paulo. Lembra que no debate final desse filme aí, o professor acaba dizendo que odiava a Deus. Okay? Então ele odeia aquilo que não é possível você odiar aquilo que não existe. Ele odiava um Deus existente. E no debate, no calor do debate, o ateu gritou, né? Falou assim: Deus matava criança no Antigo Testamento. Mandava matar criança. Aí o pastor falou: como que você diz algo assim, já que você não acredita na essência de Deus? Então você acredita que Deus existe, se ele mandava matar criança. Então você observa essa questão da ciência,
que eles gostam de citar, quando eles debatem com pessoas que são levantadas por Deus na questão do entendimento científico, filosófico, matemático e etc., eles se perdem e ficam desesperados, né? Por exemplo, tem um físico muito conhecido, ele faleceu há pouco tempo, Stephen Hawking. Sim. Ele diz que a religião é um conto de fadas para pessoas que com medo do escuro. Aí recebeu uma resposta, né, do também teólogo, filósofo e matemático cristão, John Lennox, quando ele diz assim: o ateísmo é um conto de fadas para pessoas com medo da luz. E eu acho isso interessante, porque pegando um ponto do comentário que você fez anteriormente, Paulo vai dizer no capítulo 1, versículo 21, o seguinte: porquanto, da leitura bíblica em classe, porquanto, tendo conhecido a Deus, isso é uma palavra inspirada pelo Espírito Santo. É isso que nós temos que entender. O ateu não acredita em Deus. Ele diz não acreditar em Deus. Eles querem fazer nós acreditarmos que eles não acreditam em Deus. Mas a Bíblia diz claro: porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram aonde? E o seu coração insensato se obscureceu. Aquilo que eles decidem falar nos seus discursos, nos seus ensinos, nos seus workshops, começou agora a obscurecer o coração, cobrir com escuridão, ser coberto com trevas. O coração do ateu está coberto com trevas. Os seus olhos estão vendados, como você bem disse. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus é a luz. Temos que apresentar Jesus a essas pessoas. Quantos ateus, pesquisando acerca de Cristo, se converteram? Tem um ateu famoso, inclusive um comentarista que é um presbítero lá da igreja em Pernambuco, ele disse que o maior ateu nos últimos 100 anos, 100 anos, ele escreveu um livro dizendo que através do ateísmo, ou seja, um ateu que prova a existência de Deus. Foi no ateísmo que eu conheci a Deus. Ele diz isso. No ateísmo ele conheceu a Deus. Tem um livro aqui, bem famoso, também virou um filme, irmão João Paulo, que está meio perdido aqui. Eu não li todo. Um jornalista americano que vai pesquisar Defesa acerca de de Jesus. Cristo? Isso, eu esqueci o nome dele. Eu sei, eu não lembro o nome do jornalista. Mas o tema do livro é esse mesmo, Defesa de Cristo. Ele passa a crer quando ele conhece Jesus. Jesus é a luz, o seu coração que estava coberto por trevas viu a luz raiou. Jesus fala isso em João 1,5, João 3,19 e 8,12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então, o ateu fica buscando ciência, aí Paulo vai dizer algo interessante acerca da ciência. Lógico, ele está combatendo aqui o gnosticismo, mas é um texto que se aplica a essa busca pela ciência para descobrir a verdade da matéria. Mas veja o que diz aqui, 1 Timóteo 6,20. Os irmãos vão anotando as referências aí. 1 Timóteo 6,20. Paulo diz assim: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, e às oposições da falsamente chamada ciência. Então não é ciência, é cientificismo. Eu vou usar até a palavra que o pastor Gonçalves usa. Cientificismo. Não é ciência. É aquilo que eles tentam impor, mas não podem provar. Então, esse pressuposto que ele usa da negação da existência de Deus não pode ser provado. Veja o que diz ainda aqui, Tito, eu encerro, Tito 1,16. Tito, capítulo 1, versículo 16. Essa ciência que o ateu usa para dizer que Deus não existe, não é a ciência, porque a ciência não está em confronto com a fé. Como diz um pastor, que quando
a ciência diz algo que não está em conformidade com a Bíblia, é porque ela está atrasada. Ela está atrasada e vai chegar no que a Bíblia diz. Tito 1,16 diz o seguinte: confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Esses aqui não são aqueles que negam em si, mas que, como eu disse, o seu modo de vida está fazendo com que ele viva de uma forma como que se Deus não existisse. Então, os pressupostos que negam a inexistência de Deus não tem como ser provado. É a falsa ciência, segundo o apóstolo Paulo. Ok? É quando ele diz também aqui em 1,19, as escrituras deixam claro que Deus se fez conhecido de forma clara. Glória a Deus. O que eu acho interessante também, triste ao mesmo tempo, é sobre a conclusão do ateu, né? Porque o ateísmo, ele é uma pessoa que vive sem esperança, porque o fim do ateísmo é o quê? É nada. Não tem esperança no final da vida do ateísmo. Não existe como posso dizer, uma esperança no final da sua vida. Existe um término, né? Eles creem que morreu, acabou. É tanto que eu tenho um vídeo bastante famoso, que é um vídeo referente a isso, de um ateu e um cristão, dois conversando, ele falando referente a isso, que se acaso o cristão chegar no final da sua vida e morrer e não existir o céu, ele não perdeu nada. Não teve perca nenhuma, porque não tem mais nada depois da morte. Mas agora, se o ateu morrer e depois da morte houver o céu, ele perdeu tudo. Porque se existiu o céu, existe o inferno. Então, para nós que somos cristãos, existe uma esperança. Essa esperança é o que motiva nós a acordar toda manhã e entender que essa vida é passageira. Quando eu não era cristão ainda, surgiu aquele filme, não sei se o irmão Jonas já chegou a assistir, é um filme que não é cristão, mas ele retrata muito o que eu quero aplicar aqui no meu comentário, que é o Matrix. Matrix, ele é um filme a qual umas pessoas estão presas num mundo que não é real. Num mundo que o final dele, na realidade, é uma ilusão, porque eles estão presos em uma cadeira dentro do mundo virtual. Cristo vai dizer, se nós esperarmos só nessa vida, nós somos os mais que miseráveis. Porque essa vida ela é muito passageira, ela é muito rápida, ela passa como uma erva. Mas nós que somos cristãos, nós não vivemos para esse mundo virtual, esse mundo temporário. Nós vivemos para aquilo que é eterno, aquilo que é duradouro, aquilo que a Bíblia fala assim, onde o ladrão não pode roubar, onde a traça não come, aonde ali não haverá mais choro, nem pranto, nem tristeza, ali será restaurado esse mundo corrompido. Então, nós vemos ali aquele filme retratando a ilusão que um ateu e aquele que não é crente vive. Eles acham que estão vivendo a melhor vida e que o cristão ele vive numa ilusão, mas na realidade é invertido. O cristão ele sabe que essa vida aqui não é o que importa. O que importa é depois dessa vida. O que será na conclusão do que nós vivemos aqui é o que Cristo traz. Cristo ele sempre vai priorizar mais a vida depois da morte do que a vida aqui atual. Porque Cristo sabe que essa vida é muito rápida. Mas aqueles que confiam nele, aqueles que crê no céu e crê em Jesus, ele vai viver eternamente. Ele tem uma esperança que ninguém tirará dele. E doloroso será o fim do ímpio e do ateu, infelizmente. Muito bom. Ainda bem que você fez esse comentário, João, se você me permite, ainda bem que você fez esse comentário quando você disse que o ateu, na hora da morte, não tem esperança. Eu serei bem rápido aqui, eu quero citar algumas frases de grandes homens, alguns ateus, outros que não tinham Deus, na hora da morte, que ficaram registrados. Por exemplo, Cesare Borgia, um estadista, ele disse assim: tomei providências para tudo no decorrer da minha vida, somente não para a morte, e agora tenho que morrer completamente despreparado.
Carlos Nono disse: estou perdido, reconheço claramente. Hobbes, o filósofo inglês, disse: estou diante de um terrível salto nas trevas. Sir Thomas Scott disse o seguinte: ele é o antigo presidente, era na época o antigo presidente da Câmara Alta Inglesa. Abro aspas, ele diz assim: até este momento pensei que não havia nem Deus nem inferno. Agora sei e sinto que ambos existem e estou entregue à destruição pelo juízo do Todo-Poderoso. Nietzsche disse, o ateu: se realmente existe um Deus vivo, sou o mais miserável dos homens. Lenin disse, quando morreu em confusão mental, ele pediu perdão dos seus pecados a mesas e cadeiras. Olha só, a mesas e cadeiras. Voltaire disse assim: o famoso zombador teve um fim terrível. A sua enfermeira disse, essas palavras dela: por todo o dinheiro da Europa, não quero mais ver um incrédulo morrer. Durante toda a noite ele gritou o perdão. Pessoas, tem mais relatos aqui, pessoas que viveram a sua vida desregrada, sem um conceito moral, já que esse Deus que é moralmente espiritual e moralmente real não existe, não há moral, não há ética. Tudo vale. É como um filósofo antigo disse: Deus morreu. Deve ser com isso que fizeram essa base desse filme. Deus morreu. Portanto, se Deus morreu, tudo vale, tudo é lícito. Vamos viver dessa forma. Mas em contrapartida, enquanto estes morreram sem Deus, olha o que outros que serviam ao Senhor disseram em seus últimos momentos. Billy Bray diz o seguinte: o quê? Eu temi a morte? Eu perdido? Glória! Não temia a morte. Se você rápido aqui. David Brenner: meu desejo é servir a Deus e ser completamente devotado à sua glória. O guardião está comigo, porque a carruagem custa tanto a chegar, porque tardam a roda da sua carruagem, estava aguardando a sua morte. Martinho Lutero disse: estou partindo e em breve vou me render o meu espírito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, porque tu me remiste, tu, Deus da verdade. Outro aqui, Whitfield, eu até deixei no meu status: Senhor Jesus, estou exausto em teu trabalho, mas não do teu trabalho. Se ainda não completei o meu curso, deixa-me ir e falar por ti mais uma vez nos campos e selar a verdade e voltar para casa para morrer. Estou morrendo. D.L. Moody, o grande evangelista, disse: a terra recua, os céus se abrem diante de mim. Para finalizar, irmão João Paulo, John Wesley: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Olha a palavra deste homem. Agradecemos-te, Senhor, estas e todas as tuas misericórdias. Ele faz com que seus servos descansem em paz. As nuvens destilam fartura. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio a Deus. E Estevão, o primeiro mártir, diz: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então o ateu ele não tem esperança. Mas o crente em Jesus tem uma viva esperança. Jesus Cristo. Amém, irmão João Paulo? Obrigado por me permitir essa leitura aqui rápida. Mas quero deixar essa informação. Concluindo o tópico 4, respondendo ao materialismo e ao ateísmo. Primeiro, o subtópico vai dizer afirmando as verdades da Bíblia, e o segundo subtópico, fazendo o uso correto da razão. Vamos estar comentando, depois está finalizando mais essa lição. Amém, irmão Paulo. Eu quero, para comentar de forma sucinta, ler com os irmãos o texto que o pastor está sugerindo aqui. Gênesis capítulo 1, versículo de número 2. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Ok? Diz assim: no princípio, criou Deus os céus
e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que é interessante aqui, irmão João Paulo, afirmando sobre as verdades da Bíblia, é que existe questionamento acerca de Moisés, quem escreveu o Gênesis, que por ele usar o nome Elohim, que é um nome plural, é um nome genérico, aonde o panteão cananeu, o panteão egípcio, se usava a expressão Elohim para esses deuses. Até para o homem também no texto você encontra a expressão Elohim. Por que Deus se revela já no início com este nome? Primeiro ponto, é usado aqui o verbo bará, que é um verbo singular que dá a ideia de um Deus único. Então, esse Elohim aqui é um Deus único. O substantivo, mesmo ele estando no plural, quando ele está ligado no contexto com o verbo bará, está falando de um único Deus que criou todas as coisas. E o contexto imediato, que é Gênesis 2:4, vai dizer o seguinte, Gênesis capítulo 2, versículo 4. Quem é esse Elohim? Alguém pode perguntar. É um Deus dos panteão cananeu? Não. Gênesis 2:4 responde. Olha o que diz a palavra do Senhor. Essas são as origens, ou seja, o princípio dos céus e da terra. Essas são as origens dos céus e da terra. Quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus, aí aqui está a resposta. Quem foi que criou? Quem é este Elohim do versículo 1? Yahvé Elohim, o tetragrama Elohim. Deus Elohim criou os céus e a terra. Agora, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Por que eu tenho aqui que afirmar segundo a verdade da Bíblia? Porque o próprio Einstein, nos seus cálculos, né, nas suas equações, ele cria uma teoria e responde com as suas equações de que o mundo foi criado do nada. Isso é interessante. E quando ele apresenta esse projeto, essa equação de que o mundo foi criado do nada, os seus amigos, que eram fugiu da mente agora a palavra, físicos, astrofísicos, eles não quiseram aceitar. Falou, Einstein, se essa sua equação estiver correta, a Bíblia está falando a verdade. Porque a terra era sem forma e vazia, e o verbo bará indica que Deus criou do nada os céus e a terra. Então veja que interessante, a Bíblia fala a verdade. Esse Deus Elohim, ele é o Deus que expressa uma relação pessoal já desde a criação. E se fôssemos ligar o nome com Elohim, além do tetragrama, seria uma qualificação para Deus de bondade, porque Deus, quando ele cria as coisas em Gênesis capítulo 1, versículo 1 a seguir, você vai ver que no versículo 4 Deus disse que o que ele fez era bom, no versículo 10 diz que o que ele fez era bom, no versículo 12, no versículo 18, no versículo 21, no versículo 25, versículo 31. Então a Bíblia afirma que esse Deus, o Yahvé, ele criou do nada os céus e a terra, e ele criou algo bom. Aí tem um teólogo chamado, ele é Batista, Abel Langston, ele diz o seguinte: Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, governa e sustenta tudo. Tudo. A Bíblia deixa clara, Deus criou todas as coisas. A ciência diz que o mundo foi criado do nada, principalmente a questão da teoria do próprio Einstein. Aí é onde surge o Big Bang, haja luz, né? Houve um grande estudo dessa luz. Que luz é essa? É a luz que Deus criou. E, para finalizar esse tópico 1, subtópico 1, o Salmo de número 19, eu acho que é isso, verso 1, rapidinho. Isso mesmo. Salmo 19, verso 1 diz assim:
Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Este firmamento, a criação, o céu, o Espírito Santo pairando sobre as águas, a palavra ali no hebraico pairar ou movia sobre as águas é mover-se sobre algo para dar vida. Então Deus cria, dá vida e diz que é bom. Esse é o Deus da Bíblia, esse é o nosso Deus, é o Deus da igreja. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe a vida tua, Diácono Jonas, por esses comentários que acredito eu que vai enriquecer a aula dos professores ali no domingo. Deus abençoe a tua vida. Logo, logo estaremos já ministrando a aula 6, que vai falar sobre a sutileza das ideologias contrárias à família. Tema fantástico. Então, Deus abençoe a sua vida, meu amado. Eu te abençoando a hora que os cursos que nós fazemos para poder criar esse conteúdo para o professor. Acredito que isso, Deus vai recompensar a tua vida grandemente. Amém, meu nome? Deus abençoe ricamente, viu? Amém, irmão. Eu que agradeço essa oportunidade que você sempre tem me dado de poder cooperar com o reino, com o canal Papo Bíblia. Você que vai assistir essa pré-aula, compartilhe a pré-aula, se inscreva no canal do nosso irmão João Paulo, ajude o irmão João Paulo a propagar a palavra de Deus. Eu tenho certeza que vocês também terão galardão. Se inscrevam na página do Instagram, né, irmão João Paulo, e compartilhe os vídeos que o irmão João Paulo tem postado lá, os cortes que o irmão João Paulo tem postado aí na página, para que mais pessoas possam ter acesso à palavra de Deus. Uma lição como essa é uma lição para se evangelizar. E a lição de segunda-feira, permitindo Deus, né, irmão João? Nós estaremos reunidos aí. Vamos usar para proteger e guardar a nossa família. Glória a Deus. Deus abençoe, varão. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.